Oiê, tudo bem? Eu sou a Eloá e talvez você tenha ficado um pouquinho curioso com o título do vídeo para saber o que eu vou falar. Antes de eu começar a falar, eu já vou te pedir perdão pelo meu rosto, pelo meu cabelo, que não tá um dos melhores essa semana, mas eu vim gravar mesmo assim, porque eu tava em semana de prova, um pouco cansada e eu não ia gravar se eu não gravasse hoje. Então, sei lá, coloca o celular longe, escuta só pelo fone. Mas é isso. Eu tenho muita coisa pra falar ainda, e se você aqui é porque você quer ouvir, então nada mais justo do que eu vir gravar assim mesmo. Até o momento, nos vídeos, eu falei bastante sobre encorajamento, e hoje não vai ser muito diferente, mas eu queria trazer uma outra perspectiva desse encorajamento, porque eu falei pra vocês em alguns vídeos sobre os nossos planos, sobre sonhar, sobre fazer coisas e sobre propósito, mas hoje eu vim falar sobre algo um pouco mais diferente. Porque o mesmo Deus que é capaz de realizar os nossos sonhos, de nos colocar em lugares lindos que a gente nunca imaginou, ele também é capaz de destruir todas as nossas expectativas. Porque nem sempre a gente está alinhado com a vontade dele. E a vontade dele é tão perfeita que muitas vezes é necessário quebrar tudo que a gente sonhou e pensou para que a gente viva a vontade dele. E isso pode ser algo que dói bastante ou se dói, mas é a melhor coisa, porque é o Deus que é capaz de nos fazer viver os nossos sonhos, é capaz de sonhar muito mais para nós. E independente do que a gente teve como expectativa, do que a gente teve como planejamento na nossa vida, tudo que ele pensa sobre nós, tudo que ele faz sobre nós é muito melhor. Então, isso é algo que é necessário falar, e eu percebi que depois dos vídeos que eu falei sobre sementes nas mãos, sobre os pensamentos que ele tem para nós, é muito bonito porque o Senhor é capaz de fazer, e assim como somos a menina dos olhos dele, às vezes eu já vi alguns testemunhos de pessoas que escreveram uma carta para Deus sobre aquilo que queriam e aí oraram sobre isso e o Senhor fez. Então, eu não estou dizendo que a gente não pode sonhar, que a gente não pode planejar a nossa vida. Na verdade, isso é muito bom. A gente pode fazer isso. É bom que a gente crie algumas expectativas para que a gente também fuja do erro. Quando a gente escreve uma carta sobre os planos que a gente tem, sobre os projetos que a gente tem, a gente confia no Senhor, que claro, o Senhor pode fazer muito além, mas confia que o Senhor também pode fazer aquilo que a gente colocou, se for da vontade dele, e a gente tem um norte, né? Pra gente não sair tanto do que a gente pensou inicialmente. Então isso é muito bom também. E os planos que o Senhor tem pra gente, às vezes a gente não vai saber. Às vezes, tanto para os sonhos coletivos, né? Tipo, a nossa missão coletiva, que é enviar o Evangelho a toda criatura, isso é um serviço de todos nós, é um plano que é de todos, mas o Senhor também trata individualmente com cada um, usando cada um em uma área diferente, usando as habilidades diferentes de cada um. Então, o Senhor tem planos para cada um, e às vezes a gente vai ter alguns planos de acordo com algumas habilidades que a gente tem, que às vezes o Senhor não quer usar isso. Não é sobre isso que o Senhor vai fazer na nossa vida. Por exemplo, pensar comigo. Pedro era pescador. Imagina comigo quantos sonhos talvez Pedro não deve ter tido sobre as pescas, um barco grande e viagens e papapá e várias coisas. E no dia da maior pesca de Pedro, ele não recebeu uma promessa de que viveria tudo isso. Ele recebeu a promessa de que ele seria pescador de gente. Davi, quando estava no pasto, ele zelava pelas ovelhas, ele batalhava pelas ovelhas. Eu nem imagino, talvez, os planos que ele tinha pelo cuidado, pelo zelo. E o Senhor tinha um plano diferente, porque o Senhor escolheu Davi para o reinado. Agora, indo numa controvérsia aí, Paulo
fazia coisas horríveis e talvez ele também tinha sonhos que pra gente eram maus, mas pra ele eram sonhos bons de acabar com a igreja, sonhos de acabar com as pessoas e sonhos de ser grande em alguma coisa. Mas a Bíblia diz que o Senhor havia escolhido como vaso. Ele era um vaso escolhido nas mãos do Senhor. E Deus foi totalmente capaz de destruir os sonhos dessas pessoas para que a vontade dele fosse feita. Então, por que seria diferente com a gente que às vezes tem sonhos nada a ver, né? E o Senhor, ele é totalmente capaz de destruir para que a gente viva o propósito dele. Que talvez pra gente seja algo ruim. Ah, isso tá acontecendo, isso é mal, ah, não gostei. A gente entra num modo rabugento, num modo de desaprovação, mas às vezes é a vontade do Senhor e tá tudo bem. Mesmo que por um momento a gente entre nesse estado de desaprovação, quando o Senhor, ele decide fazer a vontade dele sobre a nossa vida e quando a gente coloca ele no centro para que ele possa fazer, esquece. A gente vai viver coisas grandes no Senhor. E coisas grandes que eu digo, às vezes não são grandes coisas e maravilhas que a gente vai ser colocado em tal lugar, em tudo, mas cada pequena conquista no Senhor é grande. Cada coisa que a gente tem a oportunidade de fazer, de trabalhar na obra, de sentir a presença dele, tudo isso é algo muito grande. Então, sim, o Senhor é totalmente capaz de ser um destruidor de sonhos, de destruir os nossos sonhos para que a gente possa viver os sonhos dele. E isso é ótimo, e talvez você tenha pensado que não, mas eu vou ler para vocês Lucas 9, o verso 23 a 24, que diz assim: Disse Jesus à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. E negar a si mesmo também é negar os seus sonhos, negar os seus projetos, negar aquilo que você planejou, aquilo que você construiu, para que você viva algo no Senhor. Negar a si mesmo também é negar os seus sentimentos, negar o seu futuro planejado para viver o futuro no Senhor. Porque o nosso propósito e a nossa vida aqui se baseia em cumprir o nosso maior sonho. Acima de todos os sonhos que a gente podia planejar, o céu é o maior sonho. Então, tudo que a gente vive na vontade do Senhor nos leva a este caminho, nos leva ao céu. E o quão bom é isso, porque pelo menos para mim, eu acredito que para você também. Mas é muito bom o Senhor ser capaz de destruir os nossos sonhos e ser capaz de dizer não pra gente. Porque eu não conseguiria e não suportaria viver tudo aquilo que eu planejei em imaturidade. Você aguentaria? Eu acho que não. Muitas coisas eu já orei, já escrevi, já pedi, e eu acho que se o Senhor tivesse dito sim pra mim, que bom que ele disse não. Eu não aguentaria viver na minha imaturidade. Mas muitas das vezes a gente vai viver isso para aprender. Em alguns momentos, o Senhor disse sim para as minhas malcriações e eu tive que lidar e aprender com isso. Mas reconheci que o plano dele era melhor, não o meu. Então, sim, mais uma vez, o Senhor é totalmente capaz de destruir os nossos sonhos, de destruir os seus sonhos, para que você viva a vontade dele. E quão bom é viver a vontade dele. Não tem outra vontade melhor. A Bíblia diz que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, continue vivendo a vontade do Senhor. Esse é o recado que eu tinha para você hoje. Esse é o tema do vídeo e espero que você curta, que você deixe o seu comentário. Se possível, passe a se inscrever no canal também. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.